Olá, meu nome é Thaís Fischer e juntamente com a doutora Natália Zing, estamos a mais um Journal Club para discutir um artigo muito interessante e um pouco fora da oncologia, né? Então, saindo um pouquinho da oncologia, de um grande mestre nosso que já esteve aqui, Uma inclusive, homenagem a uma ele. homenagem ao Dr. Rodolfo Cansado, que também tem participação do Lauro, sobre deficiência de ferro. Deficiência de ferro, anemia ferropriva, deficiência de ferro sem anemia ferropriva, né? Para definir, talvez, acho que mudanças no paradigma da anemia. Então, acho que fica aqui um Journal Club dedicado à hematologia benigna. E qual foi o objetivo do estudo, Nath? Então, assim, acho que esse estudo ele tem como objetivo reclassificar, né? Reclassificar o que é deficiência de ferro, o que é anemia por deficiência de ferro, né? Então, a deficiência de ferro ela pode ocorrer ou não com anemia. E por quê, né? Por que reclassificar? Por que a gente precisa rever esses conceitos? Porque a gente acaba subdiagnosticando muito, principalmente os pacientes com deficiência de ferro sem anemia. Então, a gente vê muito, assim, acho que por outros colegas não hematologistas, olhando o paciente, às vezes, só com hemograma, que é um exame que está dentro da grande maioria dos exames mesmo, o primeiro exame que vem, e aí olha e fala, bom, não tem anemia, ok. Mas muitas vezes esse paciente não tem anemia, mas sim tem uma deficiência de ferro. E a gente precisa olhar melhor esse paciente, e aí, então, o objetivo desse estudo é ter essa revisão, né, essa releitura da deficiência de ferro, para a gente exatamente não subdiagnosticar esses pacientes. Até porque, como o próprio Dr. Rodolfo fala, anemia é a ponta do iceberg. Exatamente. E eu achei muito legal porque eu consegui vê-lo no artigo. Ele descreve isso no artigo, que é a ponta do iceberg. E descreve isso na aula, e a gente reproduz esse conceito também. Então, quando a gente vê um paciente com anemia, ele já vem num histórico muito longo e às vezes muito tempo, né? É muito comum os pacientes chegarem no consultório e falarem, eu tenho anemia a vida inteira, né? Porque são tratados mal a vida inteira. E eu acho que é exatamente isso a importância do artigo. E por que o ferro ele é importante, né? A gente falou, anemia é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública mundial, especialmente de países em que tem menor oferta ou que tem menor índice de desenvolvimento. Subdesenvolvidos, né? E médio desenvolvimento, como o Brasil também. Então, isso é um problema histórico e que o ferro, ele é muito importante em vários, né? A gente fala classicamente da anemia, da hipóxia, mas ele é importante como catalisador de reações, ele é importante na mioglobina, ele é importante na formação dos neurotransmissores, né? No estresse oxidativo. A gente sabe que os pacientes que estão com anemia têm um maior risco cardiovascular, por exemplo, tem um estado inflamatório mais alto. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma doença que, apesar de não ser não ter alguns médicos não darem tanta importância, não, é só uma anemia, ela traz... Acho que todo mundo, né? Seja o profissional de saúde, seja o paciente mesmo. Ela traz consigo várias alterações metabólicas, né, que pioram. Então, às vezes até alterações cognitivas. Eu já tive um paciente que falou, eu tô com depressão, e na verdade é uma deficiência de ferro. Então, assim, eu acho que esse é um artigo que me chamou muita atenção por trazer algo tão frequente no consultório médico, tentando mudar, né? E qual o objetivo da mudança, Nath? Assim, qual o objetivo de se você jogar para cima ou eventualmente mudar os thresholds da ferritina? Então, acho que bem como você colocou, é isso, assim. Quando você tem deficiência de ferro, você já vai ter impacto clínico, né? Por todos esses... essa importância do ferro em vários metabolismo, estresse oxidativo, reação celular, sinapse, etc. Depois, quando você gera anemia, então quando você aprofunda ainda mais essa deficiência causando anemia, você vai ter também a consequência da hipoxemia, né? Então, você vai ter a consequência de não levar o oxigênio bem para todos os tecidos. E em relação a sintoma, a gente pode ter sintomas muito diversos, né? Então, acho que aquela fadiga, o cansaço, o cabelo cai, a palidez é muito clássico, mas também tem esses pormenores e às vezes são mais difíceis de avaliar, como você colocou assim, a depressão, glossite, né? Alterações de gosto, língua despapilada. Diminuição de libido, você tem a pele também mais ressecada, dificuldade de concentração, dificuldade de produzir, seja uma produção mental, né? Então, seja um trabalho, uma coisa assim, como também uma produção física, né? Tipo, uma performance física.
Então, você acaba tendo vários impactos. E quando a gente olha em trabalhos também, seja qualquer cenário, anemia, deficiência de ferro está atrelado a piores desfechos. Seja num pós-operatório, seja num quadro infeccioso, seja no paciente cardiopata, no paciente oncológico também. Então, assim, ter deficiência de ferro e ter anemia por deficiência de ferro, você vai piorar qualquer desfecho clínico. E eu acho que é muito importante a gente falar que nós, hematologistas, temos o hábito de pedir, de esmiuçar um pouquinho mais a cinética Avaliação, do ferro. Né? Então, a gente avaliar. pede ferro, ferritina, saturação transferrina, capacidade total de fixação do ferro, reticulócito. A gente pede, às vezes, RET-HE, HB, na verdade, que é para ver a quantidade de hemoglobina dentro do reticulócito. Mas as outras especialidades... Por quê? Porque a ferritina, ela pode enganar. Sim. A ferritina, ela sim, mostra o estoque do ferro. E ter ferritina baixa não tem outro diagnóstico. Tá faltando ferro. Mas a ferritina, ela também é uma prova inflamatória, tanto de inflamações agudas como crônicas. Então, cirurgias, mesmo uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia plástica, por exemplo, não uma cirurgia necessariamente para um paciente que está doente. Infecções, ou mais de forma crônica, né? Os pacientes com esteatose hepática, que hoje é muito comum. E é a maior, abuso de álcool. Às vezes, num pós-menopausa, a gente também vê um paciente um pouco mais inflamado, pode ter uma ferritina um pouco mais elevada também. Doenças cardiovasculares. As cardiovasculares, a síndrome metabólica, que é o mais comum da gente ver. Então, também uma ferritina, às vezes, elevada, naquelas anemias de doença inflamatória, inclusive o corte da ferritina deve ser diferente. Então, por isso que a gente precisa de toda essa avaliação da cinética do ferro para entender melhor. Se a gente só pedir ferritina, a gente também pode se enganar. Mas é bem importante, e apesar desse diagnóstico diferencial, a gente falar que existem outros cinéticas do ferro, porque para o hematologista isso é muito clássico. A gente sabe que uma andorinha sozinha não faz verão, mas para as outras especialidades, como cardiologia, ginecologia, até reumatologia, o mais comum é que eles peçam hemograma e só a ferritina, né? Então, e é muito comum eles referenciarem para hematologistas alterações de ferritina, seja para baixo, seja para mais, né? Então, assim, a ferritina sozinha, como você especificou, tem milhões de outras causas. Mas, quando você muda os limites, você também melhora o referenciamento para o hematologista. Em vez de ser referenciado, por exemplo, na ferritina abaixo, menor que 15, que é o histórico, né, da ferritina, começa a ser referenciado mais cedo. E se você começa a referenciar esse paciente mais cedo, você aumenta o diagnóstico, melhora a assistência desse paciente, que às vezes passa anos sendo maltratado do ponto de vista do ferro. E aí vamos falar então um pouco de epidemiologia, né? Então, como você colocou, é uma questão de saúde pública universal. A gente sabe que, assim, até 50%, um quarto da população vai ser prejudicada, né? Vai ter uma deficiência de ferro. E até 50% das mulheres em idade fértil. E aí, em relação a quem são as populações de risco? As crianças. E Por que causa às vezes do alto crescimento, né? De alto desenvolvimento. Acho que até antes. A gente tem os recém-nascidos de mães que têm uma deficiência de ferro durante a gestação. Grande parte deles já vão nascer com uma deficiência de ferro. Então, por isso que é importante a gente também olhar a gestante, porque é a gestante e o bebê. Então, o recém-nascido, depois as crianças, justamente porque você falou, porque tem uma necessidade maior de ferro, e a gente deve suplementar ferro para essas crianças, mesmo que tenha aleitamento materno, mesmo que tenha uma alimentação adequada, porque o crescimento é muito rápido, a necessidade deles é muito maior do que eles conseguem ingerir mesmo. As mulheres em idade fértil. Por causa da menstruação também. Exatamente. E engloba dentro das mulheres da idade fértil, além da menstruação, a gestação. Então, a gestante é outro grupo de risco. E aí, outros que às vezes a gente também não presta muito atenção, são os pacientes pré-operatórios. Cirúrgicos, então, extremamente todas importantes. As cirurgias, principalmente cirurgias grandes, né? Que você já tem uma expectativa de sangrar mais, eles deveriam ser avaliados do ponto de ferro. No pré-operatório e no pós-operatório. Até porque um ferro baixo no pós-operatório piora a cicatrização, piora a oxigenação daqueles tecidos. Deixa, inclusive, mais tempo de internação. Então, assim, todos os desfechos são piores. E tem também um outro ponto que as pessoas sempre esquecem, que é doadores frequentes de sangue, né, que são... Ou os pacientes que fazem sangria, eventualmente. Ou os pacientes que fazem sangria, lembrando, mas aí a sangria a gente vai ter que ver se essa é a intenção mesmo, que é induzir uma ferropenia para controlar, né? Mas, assim, é importante, quando o paciente faz sangria, precisa fazer sangria, e tem vários motivos para isso, também a avaliação de
com que periodicidade ele vai fazer a sangria vai depender do hemograma e da cinética de ferro. E aí a gente lembra também dos pacientes com doenças crônicas, que esses sim passam desapercebidos e que podem ter a soma de uma anemia de doença crônica mais uma anemia carencial, como por exemplo a anemia ferropriva. E vamos ver então discutir quais são os motivos dessa deficiência de ferro. Quais são os motivos da deficiência de ferro? A maioria dos pacientes, eu sempre falo, existe um desbalanço entre o que entra e o que pode estar saindo. Então, primeiro falando sobre o que entra, é a gente falar dos pacientes que não ingerem, por exemplo, os vegetarianos, os pacientes que não ingerem o suficiente, como por exemplo as crianças. Ou às vezes até idosos que não conseguem no dia a mastigar dia, bem. A gente vê que tem uma dificuldade de mastigar, ou tem uma questão social, às vezes essa pessoa já mora sozinha, e aí não quer fazer jantar, não quer fazer comida, fica só no lanche, então tem uma... Ou até as pessoas querendo emagrecer, né, um Sim. emagrecimento muito rápido. É Enfim, muito comum, uma inclusive... ingesta, né? A ingesta que tá inadequada. Aí a gente tem, apesar da ingesta adequada, a má absorção. Na má absorção aqui fica clássico a bariátrica, né? Então, a grande maioria dos pacientes com cirurgia bariátrica vai precisar de reposição de ferro parenteral. Principalmente aquela cirurgia bypass, né? Bypass. Que é mais desabsortiva. A gente também tem, por exemplo, as infecções por H. pylori, as parasitoses intestinais, né? As doenças inflamatórias. Intestinais como Crohn, retocolite ulcerativa, que fazem má absorção. E a perda, né? Então, há um que desbalanço. Acaba sendo a principal, né? Então, perda menstrual, perda do trato gastrointestinal por sangramento, doença diverticular, neoplasias, o Crohn pela própria inflamação, mas também por sangramento, né? Aqui fica também a parasitose que eu falei, é má absorção, mas também pode ter microsangramentos. Às vezes tem os pacientes também que fazem uso de anticoagulantes, antiagregantes e vão tendo pequenas perdas. E é interessante isso, porque muitas vezes os pacientes, quando a gente tá questionando na anamnese, aí eles falam, não, mas eu não noto que tem sangramento nas fezes. E aí eles falam assim, quando tem um volume de sangue grande, seja no trato gastrointestinal mais alto, né, então do estômago, que vai ter a melena, que vai ter aquele sangue mais digerido no final das fezes, ou seja, um sangramento maior, também um sangramento vivo, é mais fácil notar. Mas essas perdas que são pequenas e crônicas, o paciente não vai notar mesmo. As perdas renais, né? Os cálculos renais de repetição, os rins policísticos, que são mais difíceis ainda de serem vistos. Inclusive até as neoplasias, né? As neoplasias do trato geniturinário também podem levar a sangramento. E aí a gente chega efetivamente no que esse artigo quis revisar, né? Que é justamente a mudança de valores. Então, o que sabe classicamente pela Organização Mundial de Saúde que ferritina menor que 15 em pacientes saudáveis ou sem anemia de doença crônica é considerada deficiência de ferro, que pode ser com ou sem anemia, e menor do que 70 nos pacientes com doenças inflamatórias, ou seja, anemia de doença crônica. Esse era o threshold, ou seja, o corte. E o que os novos trabalhos falam, em um artigo de revisão, sugerem que se a gente aumentar esse corte para 50, seja ferritina menor do que 50, você aumentaria em torno de 4,9 vezes o diagnóstico. Diagnósticos mais precoces, você ser capaz, por exemplo, de ver uma doença inflamatória intestinal de forma mais precoce, uma neoplasia de forma mais precoce, intervir de forma mais precoce e ter mais referenciamento por parte dos outros médicos. Uhum. Então, aumentaria a capacidade de reconhecer e deixar esses pacientes menos tempo na parte nebulosa, né? Ou seja, perdidos. Porque como eles não têm anemia algumas vezes, e o ponto de maior atenção desse artigo, mais do que a anemia com a deficiência de ferro, que às vezes fica mais escancarada, é no paciente que tem ferropenia e não tem anemia. Inclusive na gestante. Também esse artigo mostra, né? A gestante no primeiro trimestre era muito claro quando precisava do corte da ferritina. Mas no segundo, no terceiro, não tinha muito também uma referência. E principalmente no terceiro trimestre, onde aumenta muito a curva de crescimento do bebê, a gente vê mais frequentemente uma deficiência de ferro. Então, é nessa fase que é mais comum precisar repor. E lembrando que também essa paciente vai ter uma intervenção, né? Seja o parto por via vaginal, seja o parto cesáreo. A gente sabe que a cesárea sangra um pouco mais, mas qualquer uma das vezes você vai ter sangramento também. Então, ela precisa ir para o parto sem deficiência de ferro, porque aí depois ainda vai ter o parto e depois ainda tem a lactação, que também é um momento
de perda de ferro. E aqui é outro trabalho que eu achei muito interessante, é sobre os doadores de sangue, que também faz a revisão, né? Então, alguns artigos sugerem que, em vez de só a hemoglobina, que a gente testa quando vai doar sangue, especialmente em doadores frequentes, teria que ser testado ferritina para evitar, então, principalmente mulheres em idade fértil, evitar a doação de sangue mais do que 2, 3 vezes. E por isso que a gente tem esse limite de quantas vezes Sim. pode doar por ano. Justamente para o doador também não ter um prejuízo com anemia ou com deficiência de ferro. E ao mesmo tempo, se você é um doador frequente, também ficar atento aos índices de ferro, né? Que podem ser repostos e continuar essa forma de ajudar de forma altruísta, né? Então, mas dando atenção também ao ferro. Então, quem sabe no futuro, nas novas legislações, com esse artigo e com tantos outros, a gente, além de dosar a hemoglobina, seja capaz de dosar também a ferritina para fazer triagem e poupar esse doador de problemas eventuais, né? Então, acho que é um artigo muito interessante, muito relevante para a prática clínica, que é importante não só para o hematologista, mas também para os outros amplo, médicos. Né, com uma praticidade muito ampla, um exame simples, barato, super reprodutível, e que realmente acho que fica essa mensagem de atenção, principalmente para os grupos de risco, que a gente comentou, para ter um olhar diferenciado e aumentar esse sarrafo, né? Levar esse corte um pouquinho mais para cima, para a gente conseguir diagnosticar mais pacientes e tratar e evitar as consequências da deficiência de ferro. E a última frase que eu queria falar, em homenagem ao Dr. Rodolfo, de novo, assim como a anemia, a gente só vê o topo do iceberg, a anemia nunca é normal, então ela precisa de uma investigação, precisa de um olhar atento, para que a gente não deixe se somar comorbidades, inclusive aumento de mortalidade. Deixem suas dúvidas, sugestões, perguntas e temas. Esse aqui é um journal, mas que também está totalmente acessível para o restante da população, para as outras pessoas. Não só para o profissional de saúde. Não só para o profissional de saúde. Obrigada. Muito obrigada.